empires rose and fell. Voices echoed and faded. But the word, it remained and advances boldly throughout Europe. Europe, stories rewritten by the word of faith and love. The 17th of August, in all our churches, Word of Life. Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo. Você está no Dia Verbo da Vida de Missões. Aleluias. Aleluias. Obrigada. Queridos, podem sentar um pouquinho, nós vamos falar a respeito de dízimos e ofertas. Nós vamos continuar celebrando o Senhor, só que com as nossas finanças agora. Aleluias. Levi, abre para mim, por favor, 2 Coríntios 9, 7. Aleluias. Ele vai abrir? Vamos lá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, vamos lá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, a nossa oferta, o nosso dízimo, ele já vem lá de casa. Esse momento aqui que nós viemos à frente, vamos falar sobre dízimos e oferta, não é para te convencer. Porque o nosso coração já vem alinhado lá da nossa casa. O motivo que nos traz a ofertar e dizimar já tem que vir convicto dentro da gente. Esse tempo é para alinhar o seu coração, para fazer da maneira correta. Esses dias eu estava pensando sobre isso e me veio a palavra caridade e generosidade. Porque nós podemos ser caridosos e generosos, mas a diferença de cada palavra é o motivo do nosso coração. A caridade, ela vem quando a gente percebe uma ausência em algo, alguém, alguma coisa, e aí a gente decide suprir. A caridade, ela brota de um coração que percebeu a falta. E quando a gente olha para a nossa igreja, para a casa do Senhor, o nosso coração, ele não tem que ser caridoso. Porque aqui não nada falta. No Senhor não há falta. Então, o que te motiva a trazer seu dízimo, a trazer a sua oferta, não deve ser a caridade. Podemos sim olhar ao nosso redor, na nossa igreja, que algumas coisas ainda não chegaram. Mas isso não te deve fazer se mover por caridade. Porque para Deus está tudo pronto. O que Ele quer é que você faça da maneira correta e alinhe o seu coração ao fazer. Porque eu fico pensando, está chegando a hora dessa igreja tá daquele jeito, né? Vai ficar grande, vai ficar maravilhosa, já é. Mas eu fico pensando que gratidão é você estar lá na frente e olhar para trás e fazer. Eu fiz parte disso. O meu trabalho, os meus dias lá, recebendo o meu salário, contribuiu para a igreja. Deus, Ele pode mandar alguém vir, Ele pode investir, Ele pode tudo. Mas que alegria ser do nosso bolso. Que alegria você chegar daqui a meses, porque vai ser rápido. Você chegar daqui a alguns meses, você vê que chegou o painel de LED, veio do seu bolso, que as cadeiras mudaram e veio do nosso bolso. Porque nós investimos naquilo que nós acreditamos. Nós colocamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso coração naquilo que é verdade para nós. Aleluias. E generosidade. Ela vem do latim, que significa generositas. É nobreza de caráter. É a atitude de honrar, dar além do esperado, reconhecer o valor. E a motivação que leva alguém a ser generoso é porque ela percebeu a honra. E ela decide ofertar. Ela percebeu a honra, o valor e decidiu fazer. Assim como a música começou quando eu achei que era o fim, Jesus Cristo eu conheci. A minha vida foi assim, e eu acredito que na sua também. Então, a gente tem muitos motivos para agradecer ao Senhor e ser generoso na casa dEle.
Cada vez que nós investimos aqui, a gente não está apenas trazendo bem material para esse lugar. A gente está semeando, porque alguém está chegando. E eu queria que nesse momento seu coração pudesse fazer um download assim, se ainda não chegou essa revelação, que é você que vai servir para que outros cheguem. Que a gente possa pegar o nosso envelope e fazer da maneira correta. Amém? Os diáconos podem passar. Aleluias. 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 Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Se você pegou o seu envelope, vamos ficar de pé, a gente vai orar, entregar para o Senhor a nossa contribuição. Amém? Aleluia. Querido, feche seus olhos, levante seu envelope. Se você não ofertou, deseje ser ofertante, deseje dizimar. O Senhor, Ele dá para quem deseja. Amém? Aleluia, Pai. Nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor, Pai. Não apenas do nosso trabalho, Pai, porque é o Senhor que nos colocou naquele lugar. Mas nós reconhecemos que a nossa vida, o ar que respiramos, o bem material que temos é por conta do Senhor. Aleluia, Pai. Recebe a nossa oferta, Pai, como um ato de generosidade do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Podem trazer suas ofertas. Eu ainda não vou descer não, gente. Calma aí, porque tem mais coisas para acontecer. Aleluia. Aleluia. Todavia me alegrarei. Aleluia. E a figueira não florescerá. Aleluia. Aleluia. Todavia me alegrarei. Vou passar o vídeo. Aleluia. Obrigada. Levi, tem um vídeo aí. Por favor, é o vídeo oficial do nosso Dia Verbo da Vida de Missões. A hora que vocês puderem colocar, dá um joinha. Aleluia. Berço de grandes transformações ao longo dos séculos. Este é o continente europeu. A terra, outrora marcada por vastos impérios, recebeu uma palavra que atravessou as fronteiras invisíveis, resistiu às tempestades, perseguições e longos períodos de silêncio. As gerações passaram e a história que contemplou um continente foi chegando a outro. Até que em Tulsa, Oklahoma, um casal de americanos foi alcançado por algo que havia começado a ser expresso tantos séculos antes deles. Bud e Jean Wright receberam uma missão clara: levar a palavra da fé para libertar o povo. E quem seria esse povo? Enquanto eram treinados no rema, souberam: era no Brasil que aquilo que eles receberam seria passado para frente. Mas o que havia começado em uma única nação ganhou força, tomou forma, se espalhou por cidades, regiões, nações, até voltar a ser semeado do continente que propagou primeiramente. Em 2005, o Verbo da Vida chegava à Europa pela primeira vez. Já em 2009, recebíamos algo além. O Verbo da Vida não ia apenas para o Brasil, mas para todas as nações. E foi aí que o apóstolo Bud avistou a expansão. Hoje, 20 anos depois, com 90 missionários espalhados ao redor do mundo, 37 destes estão em solo europeu, alcançando 12 nações. Temos 31 igrejas ativas, muitas delas frutos do Verbo Connect, projeto que nasceu na pandemia com o intuito de linkar de forma simples pessoas de diferentes contextos. Uma das frentes mais relevantes de atuação missionária na Europa é o trabalho voluntário. Nossas igrejas se fazem presentes em múltiplos cenários,
Colestac para sua forte atuação na área social. Na Escócia, desenvolvemos um projeto voltado à restauração de vidas e reintegração social. Em Portugal e na França, a mensagem do Evangelho é transmitida de forma criativa e dinâmica, ultrapassando as 4 paredes da igreja. O público externo é alcançado em larga escala por meio de ações evangelísticas constantes. Também foi inaugurado o primeiro centro de cura do continente europeu, e Portugal foi o país que abriu as portas para essa visão tão especial. Na Inglaterra, os trabalhos de acesso criativo têm se destacado. Nossos missionários atuam com estratégias específicas para alcançar o povo muçulmano e já iniciamos um discipulado com iranianos, fruto desse trabalho sensível e eficaz. Além disso, a presença missionária também se dá por meio do ensino da palavra. Já contamos com uma escola bíblica Verbo da Vida na Europa, que com 4 turmas alcançou 16 nações, contemplando o povo europeu com o conhecimento das Escrituras. O futuro é claro, mais línguas, mais países, mais povos alcançados. Porque a mensagem que nasceu em Jerusalém, alcançou Antioquia, atravessou o oceano, impulsiona o Verbo da Vida e segue transformando a Europa, reescrevendo histórias com a palavra da fé e o amor. Queridos, você se alegra por esse ministério? Nós podemos ser gratos também, porque temos nós aqui em Moreira Acesa, mas tem outros lá fora. Queridos, o Senhor, Ele está fazendo grandes coisas através do nosso ministério. Esse ano a Europa foi escolhida para que nós pudéssemos olhar para aquele continente, pudéssemos orar, colocar as nossas orações mais fortes, colocar o nosso coração ligado às pessoas que estão naquele local e também investir em missionários. Eu não sei se vocês sabem, mas a Europa é o berço dos grandes maiores avivamentos. O lugar onde veio Evan Roberts, John Wesley, Charles Spurgeon, e hoje, queridos, ficou secularizado o lugar. Aquele lugar houve muitas guerras que causaram divisões nas igrejas. As pessoas de lá, elas são desconfiadas. Igreja para elas não querem saber. Por quê? Porque a igreja por muito tempo causou divisão. Mas o Senhor, assim como está no slogan desse ano, Ele precisa de histórias reescritas pela palavra da fé e do amor. O Senhor está procurando o novo John Wesley, o novo Charles Spurgeon, o novo Buddy Jen. E, queridos, é através da nossa vida. Assim como essas pessoas fizeram grandes coisas lá atrás, elas partiram para o Senhor, mas a unção que operou sobre a vida delas não morreu. A unção do Senhor, ela não morreu. A unção que operou na vida dessas pessoas que fizeram grandes coisas para o Senhor, ela está disponível. Mas o que precisa é eu e você colocar o nosso coração disponível no Senhor para ser participante daquilo que Ele tem feito no mundo. Aleluias. E nesse dia nós tiramos uma oferta para o dia Verbo da Vida de Missões. Durante nossos cultos, todos os anos, nós já dizimamos, fazemos uma parte nossa da igreja em ofertas, né, pastor? É uma porcentagem. Então, a nossa igreja, ela é missionária. A partir do momento que você entrou nesse lugar, você entrou num lugar missionário. E hoje, especialmente, nós tiramos esse tempo para que nós pudéssemos investir nas pessoas que estão lá fora. Talvez a gente ainda ache, mas eu não vou, está tão longe. Queridos, mas a sua oferta chega onde você nem imagina. Talvez alguns não vão, outros vão, mas o nosso coração chega primeiro. O Senhor nos chama para orar, para ofertar, para ir. Agora, né, vamos saber aonde a gente se encaixa aí. Para ofertar, todo mundo é chamado. Amém? Quem vai é quem o Senhor chamou mesmo. Aleluias. Queria só ler um pedacinho aqui rapidinho com vocês. Aleluias.
A nossa oferta, queridos, e o nosso coração alinhado com o Senhor é a ponte entre a fé das pessoas que se esfriaram e o avivamento que o Senhor tem para fazer naquele lugar. É nossas mãos, nossos bolsos, as nossas vidas que vão contribuir para aquilo que o Senhor tem naquele lugar. Se hoje, nesse dia, o Senhor tocou no seu coração, se você se sentiu responsável por isso, você pode procurar os diáconos, pegar um envelope, tem a maquininha lá, e vocês podem trazer e colocar no cesto. Até o final do culto, queridos. Então, Deus vai fazer muitas coisas até o final do culto, queridos. Aleluias. Mas antes, a gente tem uma surpresinha lá da Europa. A gente é missionário, não é? Então, a gente trouxe um missionário que está aqui, foi para lá, e a gente vai ver o que vai acontecer. Levi, você pode colocar outro vídeo? O povo mais feliz da terra. Estou aqui na Europa, onde o tema desse ano é Europa. Estou aqui com os pastores do Verbo da Vida de Castelo Branco, em Portugal. E eu quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui representando esse ministério que é tão sério, tão verdadeiro. E dizer para vocês que eu amo vocês. Vocês são minha família. Amo vocês, já estou com saudade. Pastor Romeu, Maria e todos vocês. Amo vocês. Boa noite, povo mais feliz da terra. Que bom estar aqui, aí com vocês. Esse aqui é o nosso pastor e eu falei para ele, pastor, quer ouvir tua voz. Olá, queridos. Pastor Romeu, um grande abraço. E é esse povo maravilhoso, missionários do Senhor. Grande abraço, continue avançando no poder da palavra de Deus. Vamos lá, minha querida. E orem pela Europa. Vocês, como o povo mais feliz da terra, orem para que esse povo seja também o povo mais feliz da terra. Europa. Glória a Deus. Que bom, gente, poder falar com vocês assim, mesmo que indiretamente. Amo cada um de vocês. Em breve estaremos juntos novamente. Beijos. Uhul! Que alegria, né, queridos? Ó, a gente está internacional hoje, hein? Aleluia. Vamos levantar, vamos continuar celebrando o Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão animados? Você sabe que você faz parte de uma igreja missionária? Aleluia. Como a Cris falou aqui, se você não tem o chamado para ir, investe, queridos. Investe. A melhor coisa que você faz. Aleluia. Sabe, hoje é um dia mesmo de alegria por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui em Moreira César, mas ao redor do mundo também. O Senhor escolheu, né, a gente para que a gente pudesse mesmo levar a palavra, você levar a palavra para as pessoas. Mas sabe, quando eu estava ali, eu estou vendo aqui, né, pessoas novas, seja muito bem-vindo, viu? Eu sei que você assistiu alguns vídeos aqui, mas fica à vontade, você está na casa do seu pai. Como foi passado aqui nos vídeos, né? Essa palavra da fé chegou até a nossa vida, chegou ao Brasil, né? Deus encontrou um coração do pastor Bud e da Mama Jam encontrou mesmo um coração fiel para poder trazer para cá essa palavra e nos alcançar. Sabe, essa palavra tem mudado a nossa vida, tem mudado a nossa história. Nós também somos missionários, nós somos de Guaratinguetá, aleluia. Mas o Senhor envia. Talvez Deus tenha algo mesmo com você de te enviar para algum lugar. Sabe, coloca no seu coração, esteja mesmo com o seu coração alinhado, aleluia. Pensando nessas coisas, sabe. Ele já falou, o meu é aqui, aleluia. Mas amém, Deus sabe, né? Mas eu estou feliz aonde o Senhor tem nos plantado. Eu acredito que você também está feliz aonde Deus tem te colocado. Amém? E eu já posso ver essa igreja cheia. Assim como a Cris falou aqui, outras pessoas podendo ouvir mesmo essas verdades que a gente tem ouvido aqui. Gente, isso é missão. Isso é missão, é a sua missão, alcançar alguém que trabalha com você, alguém que estuda com você, sabe, alguém próximo de você. Não deixa de ser uma missão. Você pode não ter ido ainda para a Europa.
Aleluia. Mas você pode fazer na escola, pode fazer no trabalho, pode fazer com seu vizinho. E essa palavra mudar a vida deles também. Aleluia. A igreja é cheia, gente. A igreja é cheia. Eu estou vendo mesmo rosto novo. E a gente tem declarado isso, tem chamado as pessoas mesmo para estar aqui nesse lugar. Aleluia. Deus muda a história. Hoje é comemorado mesmo o Dia Verbo da Vida de Missões em todas as nossas igrejas Verbo da Vida. E eu gostei da frase. Não está aqui, mas está aqui. Histórias reescritas pela palavra da fé e do amor. A história pode ser reescrita, queridos. Não importa o que aconteceu até hoje. Existe um recomeço. A história pode ser reescrita, pode ser feita de novo. Aleluia. E pensando nessas coisas, hoje o pastor Edivaldo Félix falou lá em Guará um pouquinho sobre a visão. Eu até aconselho você a ouvir o culto de hoje de manhã lá em Guaratinguetá. E pensando nisso, ele falou sobre Abacuque, o capítulo 2, o verso 2, mas ele leu na NVT, Nova Versão Transformadora, que diz assim: então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Olha só, escreva a minha resposta. A palavra é a resposta para as pessoas. É essa palavra que muda a nossa história. É nessa palavra que a nossa vida pode ser reescrita pela fé e pelo amor. Aleluia. E diz assim: para que se possa ler depressa e com clareza. Até quem passar correndo vai ver, gente. Até quem passar correndo vai ver. Por isso mesmo, o nome ali em cima, a placa tem que crescer mesmo, para que as pessoas possam enxergar aqui como um farol, que muda a história, muda a vida, transforma, liberta, cura, salva. Aleluia. E aí ele diz assim: esta é uma visão do futuro, e eu chamo para nós para agora. A palavra diz, esta é uma visão do futuro. Como a Cris falou, daqui a alguns meses, aleluia, daqui a alguns meses, sabe? Que aqui pode estar cheio, queridos, cheio de pessoas com vidas mudadas e transformadas mesmo, sabe? Creia nisso, chame, declara, confessa, creia junto com a gente. E aí ele diz assim, esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Tudo que foi declarado sobre a nossa vida vai se cumprir, queridos. Todas as palavras que foram liberadas sobre nós vai se cumprir até o fim. Esteja pronto para isso. Deixa essa palavra estar impressa mesmo no seu coração. Escreve a visão na tábua do seu coração. Aleluia, 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 aleluia. Deus é bom. Você está animado? Se anima, queridos, é lá em cima mesmo. Eu quero te dizer que você não é comum. Aleluia. Aleluia. Você não está em um lugar comum. Aleluia. E muito menos fazendo coisa comum. Pode ser comum para aqueles que estão lá fora, porque para eles é loucura mesmo. Como assim? Eles se reúnem numa igreja por conta de um Deus que eu nunca vi. Não importa, queridos. Para nós é o poder de Deus. Eu sei que o poder está mesmo em manifestação sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Então desfruta, aproveita. Eu sei que o pastor está querendo aqui o microfone, aleluia. Não sou eu que vou pregar, mas eu queria dividir essas coisas com vocês. Deus é bom, aleluia. A palavra da fé chegou em Moreira César e vai alcançar todo mundo, querido. O verbo da vida vai para todas as nações, vai para todos os lugares. Coloca no seu coração, vai passear também. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Né? Aprecie com moderação, aleluia. Gente, fica à vontade, pode se sentar. Meu Deus, vocês são, ó, top 10, muito obrigado, viu? Daqui a pouco a gente chama vocês de volta. Vocês estão aí cada vez melhor, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aleluia, deixa eu olhar para você. Você tá com cara de lucro ou cara de prejuízo? Aleluia. Hã? Sabe como é que é cara de lucro, né? Cara de lucro é um sorriso. Sorriso de Gênesis a Apocalipse, esse é cara de lucro. Cara de prejuízo você ficou só no índice, só meio murchinho assim,
mas eu creio em nome de Jesus que nós vamos sair daqui acrescentados pela palavra, em nome de Jesus. Então, como a Maria disse, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao dia Verbo da Vida de Missões. É um dia atípico, você pode ter percebido a liturgia do culto, né? Ficou diferente, nós temos feito coisas que não são comuns nos dias comuns da igreja, mas hoje é um dia especial mesmo e nós comemoramos esse dia Verbo da Vida de Missões, porque, como a Cris falou muito bem, nós somos uma igreja missionária, investimos em missões, cremos em missões, e missões, gente, tem tudo a ver com a palavra. Está comigo? Então, uma das coisas que eu acho interessante, que é a missão, né, do nosso ministério, quando o Bud veio dos Estados Unidos para o Brasil, ele veio com uma missão. E a missão é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. A gente viu isso ali naquele vídeo, e eu penso que Bud foi muito inspirado mesmo por Deus, quando ele recebeu mesmo essa missão de Deus. Porque veja, a Bíblia diz assim, no livro de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, olha o que Jesus disse para os discípulos. Ele disse assim, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o ide a gente já tem da parte de Deus. Agora, o que é interessante, gente, é que quando o Bud recebeu essa palavra mesmo, né, essa missão, eu posso dizer, levar a palavra da fé para libertar o meu povo, eu vou te dizer uma coisa, não existe libertação se não for pela palavra da fé. E eu vou te provar isso pela palavra. Quando Jesus disse em Marcos, no capítulo 16 e no verso 15, ele disse, ide, pregai o evangelho. Primeira coisa, evangelho, gente, é boas novas. O significado dessa palavra evangelho é boas notícias. Romanos 1,16, Paulo disse assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, não para todo mundo, mas para todo aquele que nele crê. Então, esse ajuste do nosso coração, da nossa crença, quando a gente entra dentro da igreja, se a gente entra crendo que a palavra de Deus é poderosa, exatamente agora, céus e terra estão se movendo para nos favorecer. Está comigo? E eu posso te provar pela escritura que o id está diretamente ligado com a palavra da fé, porque o verso 15 Jesus disse, ide por todo mundo e pregai, leva essa boa nova do evangelho. Mas o verso 14, Jesus ele chega para os discípulos e censura a incredulidade. Olha que interessante. Antes então do ide, você precisa censurar, reprovar a incredulidade. Não existe ide sem a reprovação da incredulidade. Se eu quiser cumprir o ide, eu preciso primeiro reprovar em mim a incredulidade. E agora sim eu estou pronto para cumprir o ide. Sabe por quê, gente? Porque Deus não nos chamou para tentar, Ele chamou para conseguir. Nós não fomos chamados, Marco, para ir para um lugar e concordar com aquela circunstância ou com a situação do lugar. O ide tem que ser ide e transformar aquele lugar. E não ide e concordar com aquilo. Ide e se acomoda naquela situação. Quem está entendendo até aqui? Aleluia. Então, ide, prega o evangelho, prega as boas novas de salvação. Essa palavra salvação no original é sozo, que também envolve cura, proteção, libertação, provisão, proteção. Então, quando nós enviamos alguém, e esse alguém leva as boas novas de salvação, não está falando só de salvação, de morar no céu um dia, mas está falando de levar mesmo para o cativo a liberdade, seja de doença, seja de dívidas ou qualquer outra situação. Está comigo? Aleluia. Veja, Oséias 4,6, a Bíblia diz assim, o meu povo, isso é Deus dizendo, não está falando do mundo. Diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aleluia. Olha só que interessante. Então, a destruição da vida de um crente não é porque o diabo se levantou, o inimigo agora está chegando, meu Deus, eu estou passando uma provação. Não, é porque lhe falta conhecimento. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hebreus no capítulo 3 e no verso 19, para ser bem exato, a Bíblia diz assim, que o povo não entrou na terra prometida, não desfrutou do mais, daquilo que Deus já tinha dito que ia dar, não foi porque Deus naquele dia estava com pouco poder, ou ele estava a fim de economizar alguma coisa, mas o povo não entrou na terra prometida porque foi incrédulo. Eita, aleluia!
Quem está comigo aqui? Então, ide, missões, gente, bem-vindo ao dia Verbo da Vida de Missões. Nós vamos cumprir o ide, mas a gente vai censurar a incredulidade. A gente veio aqui para trazer a palavra da fé que liberta, porque é a palavra da fé que é carregada de poder, é a palavra da fé que não concorda com uma circunstância, é a palavra da fé que vê uma coisa de um jeito que não deveria ser como Deus quer e fala com ela. O quê? O que Deus quer ver e não o que a situação diz. Quem está comigo? Assim como Gênesis no capítulo 1 diz lá, a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus. Então Deus não disse o que ele estava vendo. Ele não disse, nossa, meu Deus, a terra está sem forma e vazia, e agora quem poderá me defender? Ele disse, não, haja. A palavra da fé, ela muda a circunstância. Ela não concorda com as coisas que não estão em linha com a palavra. Então Deus não disse o que ele via, ele disse o que ele queria ver. Ele viu sem forma e vazio, mas saiu da boca dele o quê? Haja luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. Então Deus não disse o que ele via, ele disse o que ele queria ver. E porque ele disse o que ele queria ver, ele viu o que ele disse. Aleluia, quem está entendendo até aqui? Veja, a fé, gente, é tão importante que Hebreus 11:6 diz que é a única maneira de agradar a Deus. A única maneira, não tem outra. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente for fazer tem que estar envolvido fé, senão é pecado, a Bíblia diz. E fé, gente, é algo interessante. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho a respeito de fé, está comigo? Quem se empolga de ouvir sobre fé? Amém. Aleluia, você pode ter ouvido, talvez os mesmos versículos que eu vou ler, você já ouviu aqui durante 7 anos, mas a fé, a gente sabe que o crente está na fé quando primeiro ele está alegre, porque a fé não traz tristeza. A Maria acabou de falar que a gente traz do futuro para agora. Aleluia. Então, se você está preocupado com a conta amanhã, você já está pagando ela agora. Isso é fé. Como? Aleluia. Não, seja sincero. Aquilo que te preocupa para amanhã, se a gente tiver em fé mesmo, a gente não está preocupado agora. Porque amanhã eu sei que já tem um suprimento. Eu sei porque a Bíblia diz assim, né? Não, tem gente que já leu esse texto assim, não, basta cada dia ser o próprio mal. Está tudo bem, tem uma tradução que diz assim, mas eu particularmente gosto de uma definição, de uma tradução que diz assim, basta a cada dia os seus cuidados. Aleluia. Eu não tenho expectativa do mal, eu tenho expectativa de um cuidado de Deus. Davi, na antiga aliança, ele tinha uma expectativa do que acompanharia ele todos os dias. No último versículo do Salmo 23, ele diz, rapaz, eu tenho uma expectativa de que bondade e fidelidade certamente... Dependendo da tradução, ele diz bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a segunda-feira, amanhã, quando você acordar, você vai abrir os olhos, a primeira coisa que você vai pensar é, meu Deus, bondade e fidelidade, vai me seguir. E essa palavra me seguir, gente, não entenda que é uma palavra no sentido de andar atrás, assim, né? Ai, nossa, eu vou seguir ele, igual o Sombra, lembra? Acho que passava no Faustão, aquilo, eu não sei. Tinha um programa que passava, o Sombra. E aí... Quem lembra disso? Só para mim saber a sua idade, pelo amor de Deus, amém. Aí, ó, essa palavra me seguirão, o original dela, não é no sentido somente de seguir se estiver andando devagar, mas fala de perseguir violentamente. Ou seja, mesmo que você corra e tente esconder, a bondade e a fidelidade correm mais que você e vai te alcançar. É a mesma coisa que acontece quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, que é preocupação, que é para amanhã, que eu não preciso ficar preocupado agora, vão me alcançar. Quando a Bíblia diz me alcança, significa que mesmo que eu corra o mais rápido que eu consiga, aquilo lá, porque me alcança, correu mais rápido que eu. Amém. Aleluia. Então, bem-vindos à palavra da fé, que liberta, que traz mesmo vida para aquele que estava cativo. Fé é algo tão interessante, gente, que a fé ela pode ser medida, tem tamanhos de fé. A Bíblia chega a dizer de fé hipócrita, fé com defeito. A Bíblia chega a dizer de pequena fé. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar a respeito da fé. E é a única maneira de agradar a Deus. E hoje a gente vai citar algumas delas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no verso 10, a Bíblia diz assim. Paulo ele fala, orando noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Aleluia. Olha que interessante. Então, fé é a única maneira de agradar a Deus. Mas alguém pode estar não desfrutando da totalidade do que a fé
tem ou pode proporcionar para a vida do crente só porque ela está com defeito. E não é que você não tem, não é que ela não funciona direito, ou não é que ela não exista, mas é só um ajuste que precisa ser feito porque ela só está com defeito. Essa semana, o menino veio aqui e fez a limpeza de todos os ar-condicionados aqui. Desses daqui e daquele um da cozinha e de outros que a gente crê que está chegando também, em nome de Jesus, amém? Ele já estava até limpando já, até... E aí, o da cozinha, Ronaldo, ele estava assim, um pouquinho sujo. Viu? Nossa, pensa. Olha, estava até preto por dentro, meu Deus do céu. E aí ele estava dizendo assim, na hora que ele ligou o negócio, depois da limpeza, ele disse, rapaz, agora o negócio está até gelando mais. Está soltando até mais vento. Ou seja, no próximo café da comunhão, quando as meninas estiverem lá, traz blusa, viu? Traz blusa para arrumar os pães, porque vai precisar. Porque quando algo é consertado, começa a operar na sua totalidade de eficácia. E é isso que a gente vai sair daqui hoje, com a nossa fé arrumada, consertada, porque todo mundo, eu posso te provar pela Bíblia, recebeu uma medida de fé. Ninguém pode dizer assim, não, acho que Deus esqueceu de mim na fila. Até porque eu já ouvi isso, né? Quem sou eu na fila do pão? Você é o próximo, em nome de Jesus, amém? Você tem que ficar com expectativa, meu Deus, é a minha vez agora, aleluia. E seja específico, porque eu mesmo tenho vergonha quando eu vejo. Eu fico pedir o pão, falo, ah, peça aí, moço, põe aí. A Maria fala, né, sem a, como é que vocês chamam? Sem a ponta, tá bom? Para não falar outra coisa, né? Tá bom assim? Quem lê entenda, né, o que diz o Espírito. Aí ela fala, pede 100, né? Ela fala, tá bom, daí às vezes eu fico com vergonha, daí o cara pega qualquer um e fala, ah, meu Deus, vai esse aqui mesmo, tá bom, né? Aleluia. Mas eu gosto da Maria, quando ela vai, ela olha e fala assim, não, eu quero aquele ali. Aí o cara vai pegar, ela diz, não, esse não, aquele. A fé é específica. Aleluia. 1 João 5,14, a Bíblia chega a dizer assim, ó, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Oh, aleluia! Quem está entendendo aqui? Que você pode ser específico na cor, no tamanho, no jeito, no modelo, no ano. Oh, aleluia! Para que a sua alegria seja completa. E se Deus está disponível para fazer algumas coisas para a nossa vida, para que a nossa alegria seja completa, se a fé, segundo Hebreus, no capítulo 11 e o verso 1, é a certeza das coisas que ainda nem aconteceram, por que a gente vai ficar triste? Eu sei que é para amanhã, mas se eu já estou recebendo hoje, então eu já me alegro hoje. Por isso a gente sabe quem está na fé e quem não está. Pai do Senhor, pastor. E aí, irmão, como é que tá? Pô, eu estou numa luta. Falei, rapaz, é mesmo, cara? Que luta é essa que não acaba? Meu Deus do céu, cara. Até no UFC tem 5 minutos de descanso lá. Não é possível, cara. Que é só pancada. Deve ter uma hora ou outra, você tem que dar um murro nesse satanás, é possível. Não, pastor, é tanta luta. Olha, mas eu oro, viu, pastor? Eu oro. Nossa, eu passo a madrugada orando. Eu falo, meu Deus, com quem será, né, criatura? Ai, ai. Aleluia. Quanto sabe que Deus é bom? Amém. E se eu vou estar com Deus em um período de oração, Ele mesmo chega a dizer em Jeremias, cara, clama a mim, você está passando uns perrengues aí, vem falar comigo, vamos lá, vamos trocar ideia. Mas não vem com coisa pouca não, pelo amor de Deus, porque eu não sei falar de coisa pouca. Jeremias 33:3, a Bíblia diz que Deus fala assim, eu não sei falar de coisa pouca não, se vier falar comigo eu vou anunciar coisa grande. Ah, mas eu não sei de coisa grande, não tem problema, mas é grande e oculta, não de você, mas para você. Essa palavra oculta lá, não é que está escondido, que Deus não quer me dar, mas é tão meu que Ele escondeu de outros, porque Ele quer dar só para mim. Existem coisas específicas que a gente só vai acessar quando eu for lá, e eu com a minha digital, a minha senha, sou eu quem vou acessar aquelas coisas. Existem coisas que não dá para o pastor orar por você. Existem coisas que não dá, marido, para minha mulher, uma mulher de oração. Tá bom, lindão, a mulher, mas e o homem? Aleluia. Vou ler outro versículo, tá bom? Aleluia.
Mateus, no capítulo 17, e o verso 17, olha, Jesus exclamou e disse: ó geração incrédula e perversa. Meu Deus do céu, eu não sou perverso nem incrédulo. Eu sei, porque às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu não sou incrédulo, eu estou crendo. Não, pastor, eu estou crendo, aleluia. Está crendo mesmo, criatura? Estou, ó. Mas é que, né? É difícil. Não, não é difícil nada. Vai ser mais fácil. Esse segundo semestre vai ser melhor do que foi o primeiro, em nome de Jesus. E aí Jesus exclamou e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Aí ele disse: traz o menino. Daqui a pouco a gente vai lá ver a respeito dessa história. Daí ele curou um menino lá, que os discípulos não estavam conseguindo curar, e a gente já vai ver o contexto dessa história, o porquê aconteceu essas coisas, mas aqui, por enquanto, a gente pode ficar com isso. Geração incrédula e perversa, até quando sofrerei? Então você percebe que o sofrimento não é por causa do diabo, o sofrimento é por causa da incredulidade. Como a gente viu lá em Hebreus 3:19, eu não lembro se é 19, mas é o último versículo do capítulo 3 de Hebreus, fala que o povo não entrou na terra prometida, Ronaldo, por causa da incredulidade. Então percebe que Deus já tinha dado a terra e disse para eles: vai lá e toma posse. Mas aí o que acontece? O que todo mundo às vezes faz, Deus vai lá e fala: rapaz, vai lá ver o carro, criatura, vai lá ver a roupa, vai lá. Sabia que quem anuncia o evangelho tem direito a sapato novo? Não é? Oh, quão formosos são os pés, se não tiver, se tiver descalço, pelo menos a unha vai estar feita. Quem está comigo? Quem está comigo? Porque diz: quão formosos são os pés. Se tiver olho de peixe, vai estar curado. Aleluia. Bonito vai estar, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, eu vou ficar com isso. E nem chulé vai ter. Oh, aleluia. Porque o evangelho é boa nova de salvação. Então aqui Jesus ele disse: geração incrédula e perversa, vocês estão sofrendo, não é por causa do diabo, mas é porque não estão conseguindo crer à altura do que Deus diz. Se Deus disse: vai lá, vê aquela roupa que eu quero te dar, a primeira coisa que a gente faz às vezes, a gente não, porque a gente é da fé, a gente está aprendendo, né, melhorando, mas pode ver o incrédulo, né? A primeira coisa que ele faz quando ele entra na loja e gosta de uma roupa, ele nem olha a roupa direito, ele vai direto na etiqueta. Ai, não é para mim não, meu Deus. Ai, mas seria tão bom. Tão perto e tão longe, né? Assim, aleluia. E se eu te disser que o que você deseja está bem debaixo do seu nariz? Oh, aleluia. Meu Deus, está sujo, pastor? Não, não é que está sujo. É que a fé é crer com o coração e confessar com a boca. Então o que a gente espera de Deus está aqui, bem debaixo do nosso nariz. É só a gente falar. Outra coisa sobre a fé: não, pastor, já ouvi bastante sobre fé. Tudo bem, mas isso é passado, porque a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ouviu. O banho de ontem não serve para hoje. Então a fé que eu vou exercer para essa semana, eu estou ouvindo agora, e não a que eu ouvi a semana passada. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Até sua cara melhorou, sabia? Aleluia. Estava um pouco mais para baixo, mas agora já melhorou um pouquinho. Não é aquele lucro de Gênesis, Apocalipse, mas eu vou crer que pelo menos chegou no Novo Testamento, aleluia, né? Já melhorou um pouco, né? Porque é a fé que faz isso. A fé tem esse poder de nos colocar para cima e não nos deixar para baixo, prostrado diante da circunstância ou relatório negativo. Veja, Hebreus no capítulo 3 também, no verso 12, a Bíblia diz assim: tende cuidado, irmãos. Então está falando com crente, está comigo? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Lembra, a gente estava falando aqui agora há pouco, que Jesus, quando ele disse ide, antes de acontecer o ide, ele precisou censurar a incredulidade, reprovar a incredulidade. E aqui esse texto deixa muito claro que alguém que é perverso, não é porque mata, rouba, dança colado, usa droga ou faz alguma coisa. O simples fato de ter um coração incrédulo ou não crer à altura do que Deus disse, já nos coloca na condição de perverso diante de Deus. E aí o que acontece? Afasta do Deus vivo.
Então eu posso estar vindo na igreja, achando que está tudo bem, porque eu estou cumprindo uma escala, mas porque eu não creio à altura da palavra, eu estou afastado de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, a fé que estava com defeito, a gente está consertando aqui agora, amém? Aleluia, estou ouvindo até o barulho dela, estava batendo o motor, mas vai sair daqui tudo ajustado, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Como a gente disse, né, Romanos 1,16, é o evangelho, gente, é o poder de Deus, e não é para todo mundo. O evangelho se torna, essas boas notícias se torna o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, quando eu ouço a palavra, eu preciso acrescentar aqui nesse solo, que é o solo do meu coração, a fé, para que venha frutificar. Salmo 107, o verso 20, diz assim, o verso 19, melhor, olha que interessante. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Que coisa boa, né, saber disso. Você está angustiado. A angústia é um nível de preocupação um pouco maior do que simplesmente só, estou um pouco preocupado. Não, está beirando aqui uma depressão, angústia mesmo. Bateu na porta, que pode bater na porta de todo mundo. Agora, não é porque bateu na minha porta que eu tenho que abrir e mandar entrar e oferecer cafezinho. Está comigo? Angústia, depressão, coisas ruins, bate na porta de todo mundo. Mas, como Bud dizia, se essas coisas bater na nossa porta, manda a fé atender. E aí a fé vai atender e você vai, rapaz, quem é que está aí? Ah, eu já não vou nem abrir a porta, vai do interfone, amém? Ó, pai, aqui é a incredulidade, eu vim trazer uma depressão para você. Não, mas eu não pedi isso. Não, mas isso aqui não precisa pedir, não, é uma amostra grátis, aleluia, veio do inferno, já fica aí para a sua degustação. Fala, não quero, aleluia, não quero não, pode mandar embora. Você não recebe tudo. Você tem expectativa de ouvir na sua porta, no Mercado Livre, né? Quem tem? Aleluia. Não é assim? Você tem aquela expectativa. Olha que interessante, a gente crê às vezes mais no Mercado Livre do que na palavra. Porque no Mercado Livre você acessa ali, aí você coloca no carrinho. Tem gente que o carrinho está lotado já, né? Um monte de coisa. Só que uma ou outra coisa você deixa lá no carrinho, porque a hora que eu estiver crendo mesmo eu vou clicar no comprar, mas algumas coisas eu comprei. Quando você clica comprei, puf, eu nunca comprei lá, mas eu sei porque eu conheço alguém que compra, aleluia. Então, eu já sei como é que é. Daí a pessoa vai lá, compra e fez a compra. Ela nem pegou o negócio, mas já vem empolgada. Comprei, vai chegar. Quem garantiu? Mercado Livre. Cadê? E ainda fica rastreando. Não, está chegando, aleluia. A Cris falou que vai ser rápido. A Cris vai chegando, está chegando. Aí você crê no quê? No Mercado Livre. E aí se alguém toca a campainha, fala, vai lá atender, criatura, é o Mercado Livre. Ah, não era, nossa. E quando Deus diz, vai chegar. E garantiu, ainda deixou um extrato para que a gente veja. Quem está comigo? Rastreia aí pela palavra, onde é que está a sua bênção? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Tem que ser nesse nível. Sem ela, o quê? Não sai daqui não. Senta ali e fala, rapaz, ó, pastor, dá seus pulos aí. Pastor, nada. É a palavra. Está comigo? Traz o colchão aí, aleluia. Pode até chorar de madrugada, mas de manhã, pelo amor de Deus, aleluia. Abre um sorriso, chegou. Eu me lembro uma vez que chegou um negócio lá em casa, daí a Maria falou, atende lá que chegou o Mercado Livre, foi entregar um negócio. Eu, inexperiente ainda na palavra da fé, peguei e fui lá atender a porta, o cara pegou, entregou um pacote, eu não lembro mais o que era. Aí ele entregou o pacote para mim e falou assim, qual é o que era mesmo? Palavra-chave. Aí ele me entregou e falou assim, qual é a palavra-chave? Aí eu peguei aquilo, primeiro eu peguei, né? É da Maria, então daqui. Quando eu peguei, ele falou assim, qual é a palavra-chave? Eu fiquei olhando para ele e falei assim, palavra-chave, moço? Bom, muito obrigado, falei assim, né? Aí ele ficou olhando assim para mim, eu falei, moço, eu estou falando sério, eu não sei. Na minha terra é assim, aonde? Você veio da onde que não é muito obrigado? Aí, da Europa, né? Na Europa é assim. Aí ele pegou e falou assim, não, agora tem uma palavra-chave. Daí eu gritei, Maria.
Tem palavra-chave, ela rindo da minha cara lá, aleluia. E tá tudo bem. Se a gente, hoje eu estou aqui consertando os defeitos da fé, tá bom? Se a gente não sabe a palavra-chave ainda, hoje a gente vai sair daqui com a palavra-chave. É crer com o coração e confessar com a boca. Porque se eu não tiver nessa condição, se eu tiver na condição de incredulidade, eu posso ser crente há 200 anos. Mas a Bíblia ainda garante que está afastado do Deus vivo. Porque fé é a única maneira de agradar a Deus. E sem fé não existe ide. Bem-vindo ao Dia Verbo da Vida de Missões. Aleluia. Olha outro texto. Que diz. Ah não, a gente não leu, né? Salmo 107. Eu nem terminei, ó. Vamos lá. Salmo 107, 19 e 20. Vamos ler todo. Diz assim o 119. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que era mortal. Então, veja, quando a Bíblia aqui diz que Deus livrou aquelas pessoas de suas angústias e tribulações, a Bíblia não diz que Jesus enviou um pacote de dinheiro ou que choveu alguma coisa do céu. Ele enviou a palavra. Por isso que quando a palavra chega para a nossa vida, a gente tem que se alegrar, porque a palavra é carregada de poder. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 11, no verso 4 e 5, quando as pessoas foram questionar Jesus, os discípulos de João, para ser mais exato, se Jesus era mesmo o Messias ou deveria esperar outro. O verso 4 diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Aqui já tem um monte de coisa boa também, porque olha, pensa, se a palavra da fé vai libertar, se o evangelho é boas notícias, o evangelho é o poder de Deus, eu creio em nome de Jesus para um tempo em que a gente não vai somente ouvir, mas a gente vai ver a manifestação, a materialização daquilo que a gente está crendo. Chega de só ouvir. Aleluia. E aí, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, aqui você pode perceber todas as necessidades, cada uma delas sendo supridas na sua área. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado boas novas, boas notícias. Aos pobres não está sendo entregue um pacote de dinheiro, o pobre não precisa disso. Porque o que Jesus veio fazer não foi tirar somente o pobre da pobreza, mas é tirar a pobreza de dentro do pobre. Porque a grande dificuldade de Deus não foi tirar o povo do Egito, isso aí já estava de boa, mas era tirar o Egito de dentro do povo. Tanto é que no deserto ficaram lá, nossa, era melhor a gente ter morrido, era melhor a gente comendo cebola. Que mané cebola, gente? Que mané cebola? Cebola você come na pizza de portuguesa, aleluia. Quem gosta? Só levanta a mão para mim saber. Quem gosta sem? Saudade do Egito, nenhum vocês, né? Aleluia. Nada de cebola. Está entendendo? Nossa, Deus trouxe a gente aqui. Tinha uns caras lá que tinha essa coragem. Você acredita, Ronaldo? Tinha a coragem de falar assim, Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer no deserto. Que morrer, cara? Deus não levou você para o deserto para morrer no deserto. Deus te levou para o deserto para tirar o Egito de dentro de você, criatura. Porque deserto não é lugar de moradia, deserto não é lugar de sofrimento, mas deserto é lugar de passagem e de aprender a ser dependente de Deus. E aí percebe que uma trajetória, Deuteronômio diz que seria uma trajetória de 11 dias, ficaram 40 anos. Porque Deus estava chateado e demorou? Não, mas por causa da incredulidade. Aleluia. Não dá tempo de eu mostrar tudo não, mas quem está entendendo alguma coisa aqui? Então, de novo, o ID precisa, antes de censurar a incredulidade, Deus não te chamou para tentar, mas Ele te chamou para dar certo, e eu creio em nome de Jesus Cristo, que nós viemos para esse lugar, em Moreira César. Esse ano vai fazer 7 anos, que a gente está aqui, como a gente diz, Eu não vim aqui para brincar de igreja, mas também a gente não veio aqui para concordar com uma circunstância ou uma situação. A gente veio aqui para trazer a palavra da fé e para que a palavra da fé venha funcionar na vida de cada um. Amém. Meu prazer é ver você fluindo, correndo sua carreira, confessando, desfrutando do que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Veja, 1 João no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós que nascemos de novo, a Bíblia diz que nós somos agora filhos de Deus, amém? E a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. Então eu não fui chamado para concordar com uma circunstância. Eu não fui chamado para chegar em algum lugar e me moldar aquele lugar, vestir a roupa que eles vestem, fazer do jeito que eles fazem. Eu não estou dizendo que você vai chegar também com o pé no peito e, né? Você entendeu o que eu estou dizendo? Mas você é o agente na mudança. Você não é o agente da concordância. Porque não tem jeito, gente. Romanos 12:2 deixa muito claro. É conformidade versus transformação. Ou a gente vai se conformar, e é assim mesmo as coisas, ou a gente vai se transformar pela palavra, e aí diz lá, abre lá, melhor, vamos colocar aqui para ver, Romanos 12:2, quem está entendendo alguma coisa? Amém. Aleluia. E não vos conformeis, então está no imperativo, assim, não é para você se conformar à criatura, pelo amor de Deus, não tem que ficar desse jeito, com este século, com o sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe a boa, existe a perfeita, existe a agradável vontade de Deus, mas ela só vem, só será desfrutada, manifesta, materializada pela transformação e não pela conformidade. E a fé, ela não concorda com as coisas que não estão em linha com a palavra. Aleluia. Por isso, se a Bíblia diz que sobre as suas pisaduras eu fui curado. Uma das coisas que a gente sabe se a pessoa está andando em fé é porque ela usa as coisas da Bíblia no tempo verbal correto. Está comigo? A Bíblia diz assim, pelas suas pisaduras eu já fui curado. Não é que eu vou ser curado. Então, se eu estou em fé, eu já me alegro agora com a minha cura, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado no meu corpo físico, mas não tem problema, porque eu não sou um corpo também, eu sou um espírito, eu só estou habitando nele. Mas eu posso crer que a Escritura é verdade, que Romanos 8:11 diz, se o Espírito de Deus habita em mim, ele vivifica o meu corpo mortal. Está comigo? Então, eu não fui chamado para ir para um lugar e concordar com aquela circunstância. Quando eu vim aqui para Moreira, a gente ouviu algumas coisas no sentido de que a gente é pequeno, pobre, não precisava crer para tanto. Mas se a gente ficasse daquele jeito, a gente seria só mais um na multidão. E a gente não é qualquer um. E eu não estou falando isso, gente, por favor, me entenda, eu não faça a leitura do meu coração, coloca a pedra no chão antes de tacar na minha cara, o tomate, entenda, eu não estou querendo, não existe soberba nessa fala, até porque a fé, para um incrédulo, parece soberba mesmo, mas é só fé, como se fé só fosse só. Quem está entendendo aqui? Amém, aleluia. Porque às vezes, entenda, por favor, eu amo vocês, tá bom? Dia Verbo da Vida de Missões, ó. Só estou censurando a incredulidade agora. Tá. Em amor, até porque a fé opera pelo amor, né? Love is in the air. Às vezes, a incredulidade, ela fica muito bem disfarçada de administração. Mas é só incredulidade mesmo. E hoje, aleluia, eu vou dançar antes de ver. É interessante a gente ver no começo, né? O crente não precisa ser igual o carro a álcool, que vai pegando aos poucos, tá bom? Eu lembro que quando a gente chegou aqui, você lembra disso, né, Ronaldo? A igreja não tinha esse palco aqui ainda, aqui a igreja parecia um coco. Não tinha nada aqui dentro, era tudo branco, assim, sem nada, você entrava, que estava até eco. Falava, glória a Deus, 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 Deus. E aí a igreja ficava ali virada para lá, né, assim, né. O Marcelo, naquele canto ali, ficava numa mesinha ali. Isso depois que tinha o Marcelo, ainda que tinha uma época que nem eu era o DJ também, eu ficava aqui, conectava no celular a música.
Oxe, meu Deus do céu. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem essa foto é porque esse culto estava lotado. Tá bom? Porque eu não ia tirar foto de meia dúzia, né? Aleluia. Então esse aqui estava bombando. Esse aqui é o grupo de louvor. Verdade, gente. Olha quanto ar-condicionado a gente tinha. Aleluia. Aqui, eu já estava vendo. Aqui dentro já estava o Davi. Aleluia. Já estava ali o Ronaldo, a Bel, a Flávia, o Marcelo, o Felipe, o João, o Pedro, o Marcos. Aleluia. Ele está entendendo? Quem são esses? Rapaz, vocês não estão vendo ainda não? Ele está aqui dentro da caixinha, ó. Aleluia. Os da fé, eles não vivem pelas coisas só que está vendo assim, naturalmente, mas por uma visão. E é a visão que faz essas coisas. Aleluia. Olha que interessante. Meu Deus. E aí eu me lembro que quando estava desse jeito assim, na hora do louvor, eu fazia questão de ficar virado de costa para a igreja, porque eu pensava, eu não quero que essa alegria toda, entendeu? Só nós dois aqui, vamos trocar uma ideia aqui. Eu não quero que essa alegria toda venha assim, chegar como um êxtase na minha vida, eu venha cair aqui assim, de tanta, meu Deus, quanta alegria, Não, pelo amor de Deus, eu amo vocês, gente. Não estou falando que ninguém está incrédulo aqui, não. Só estou falando que a gente, às vezes, tem que virar as costas para a voz da incredulidade mesmo. Assim como Josué, não, o Caleb, né, que deu aquele grito, eia! Só que o eia dele não foi gente, olha, eu vou sugerir um negócio. Eia. Não, ele não está. Ai, meu Deus, ele tirou a pantufa dele naquele dia e fica assim, eu tô brabo, viu? Eia. Não foi assim. Foi um eia um pouco mais enérgico, entendeu? Tipo, eia! Se Deus disse, vai acontecer. Deus não mandou ir lá e ver o preço da terra. Tem gigantes, são grandes, mas não é dois. Aleluia. Quem está entendendo aqui? Censurando a incredulidade. Então, por isso, a gente vai... ou ficar com a conformidade, é assim mesmo e tá bom, ou a gente vai se transformar pela palavra. Bom, deixa eu ler outro texto para você. À medida em que a gente cresce, que a gente chega, né, a gente vai entendendo algumas coisas. Eu me lembro que nesse tempo, né, dessa foto aí, eu já dei esse exemplo uma vez aqui. Eu me lembro que para mim era como se fosse um carrinho de lanche, sabe? Eu vim abrir um carrinho de lanche, aleluia, para trazer a boa palavra aqui em Moreira César. E eu mesmo ficava ali na chapa. O que vai ser hoje? Freguês, pá, né? Com maionese, sem maionese, com batata palha, sem batata palha. E aí eu com aquela touquinha servindo ali, a Maria aí entregava. Só que à medida em que o carrinho de lanche cresceu, agora aumentou, temos um salão, então precisa de mais gente, essa organização das coisas, tá bem? Então você vai perceber mesmo que tem mais gente trabalhando, aí envolve uniforme, envolve várias coisas. Mas uma coisa que eu acho interessante é que à medida em que quando a gente chega e dá de cara com essa palavra da fé, e ela realmente funciona, ela realmente traz mesmo libertação para a nossa vida, e o espírito da fé é isso. Eu sei que eu estou andando em fé quando eu estou com o espírito da fé. 2 Coríntios 4,13 diz assim: tendo, porém, e essa palavra tendo, não é no sentido de ter, somente de possuir, como se alguém nascesse com aquilo. Essa palavra tendo, no original, ela é pegando. Então, esse espírito da fé, eu decido pegar isso para a minha vida. Eu decido acessar essas coisas. Como o pastor José Roberto sempre fala, que o lugar em Deus onde a gente vai chegar é uma escolha nossa. Quem está comigo? É uma escolha nossa, gente. Existe a vontade de Deus, que ela é absoluta, e existe a vontade de Deus que não é absoluta, que ela depende de uma resposta do homem. Qual é a vontade absoluta de Deus? A vontade absoluta de Deus é céu e inferno, isso existe e pronto, acabou. A vontade absoluta de Deus é que Jesus vai voltar, você crendo ou não, Jesus está voltando, não depende de eu crer. Eu não estou dizendo se vai acelerar ou não, eu estou dizendo não depende de, se eu não creio, ele não volta. Não, não é assim, já está decidido, já tem uma data, ele vai voltar e pronto. Isso é uma vontade absoluta. Agora, existe a vontade relativa. O que é a vontade relativa? Que depende de uma resposta minha. Por exemplo, 2 Timóteo 2,4 diz, é a vontade de Deus, olha, percebe?
É a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dele. Nem todos vão ser salvos, não é porque Deus não tem salvação, é porque escolheram não aceitar a salvação, mesmo sendo a vontade de Deus. É a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Nem todos vão chegar no pleno conhecimento, porque tem gente que se contenta com a periferia do conhecimento. Eu amo Jesus, mas não se envolve com a palavra, então não ama Jesus, porque Jesus e a palavra são um só. Eu não posso dizer que eu amo a Jesus se eu não amo a palavra, se eu não invisto tempo com ela. Está comigo? Então, esse espírito da fé eu pego, pegando. Diz lá, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então esse é o primeiro estágio de quem chega. Pastor, funciona, aleluia, eu estou crendo, eu confessei, chegou, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, é isso que eu quero, que funcione bem muito na sua vida mesmo, porque censura a incredulidade, funciona na sua vida, só que agora tem missões, o ID só vem para aquele depois também que vai cumprir agora a outra parte, também nós cremos, aleluia. Então a gente sabe o nível de maturidade de alguém quando ele já não crê mais só para ele, mas ele já crê para o outro também. Porque funciona do mesmo jeito. Entende? Eu criei, falei, mas agora nós cremos. Agora o carrinho de lanche cresceu. Já não dá mais, se quiser servir e sustentar aquilo só com 2 pessoas, Ronaldo. A gente vê ali, ó. Ronaldo está aqui, o louvor tocando, ele está ali no fundo, vem o diaconato, corre, precisa e tal. E as tias do DI que a gente nem está vendo. Mas está lá, está funcionando. O seu filho, ele não está sendo entretido em algo, ou sendo distraído para que a gente possa cultuar. O seu filho está cultuando também. Lá não é um departamento infantil, lá é uma igreja de criança. Aleluia, está comigo? Aleluia, eu já estou quase no fim. Agora, percebe, precisa mesmo censurar a incredulidade, para que venha o ID a ser cumprido, porque à medida em que a gente cresce na fé, e a fé crê com o coração e confessar com a boca, a gente vai entender algumas coisas da fé. Por exemplo, 1 João 5,4, a Bíblia diz assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se eu quiser vencer o mundo, eu vou precisar entender sobre fé, como fé funciona. E a gente já ouviu, a fé vem pelo ouvir, mas a fé ela é liberada pelo falar. Não, pastor, eu tenho a espada. Quem já ouviu essa expressão, que a palavra de Deus é a espada de Deus? Amém? Isso está lá no livro de Efésios, fala da armadura de Deus, é a espada, e está tudo bem, é exatamente isso mesmo. Mas assim como uma espada que não corta, e a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Mesmo a palavra, como qualquer outra espada, se ela estiver dentro da bainha, ela não corta. E qual é a espada? É a palavra. A bainha é qual? A sua boca. Ela só corta, só será eficaz quando ela sai da sua boca. Está comigo? Aleluia. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A versão, a mensagem desse texto chega a dizer: o poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Qualquer circunstância, qualquer nome, não interessa, está debaixo, aleluia, do nome de Jesus. Em nome de Jesus, cala sua boca, incredulidade. Em nome de Jesus, venha todo o suprimento, ferramenta, habilidade que eu preciso. Em nome de Jesus, haja toda a nossa necessidade sendo suprida. Em nome de Jesus, eu não estou tendo agora, mas em nome de Jesus, haja. E aí o que acontece? Pastor, é simples assim? É tão simples assim, que é por isso que muitos não fazem. Porque Marcos 11, 23 diz que a gente tem que crer aquele um que disser, crendo e não duvidando. Está comigo? Põe aí para mim, por favor, é o Levi ou a Lavínia, não sei quem está lá. Marcos 11, 23, diz aí, olha aí.
Que interessante. Como vou falar de fé e não falar desse texto, né? Misericórdia. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Quando a Bíblia fala no coração, gente, não está falando do músculo de carne, mas está falando do homem interior, aquele um que foi recriado, que nasceu de novo. Diz o texto que se eu disser com a minha boca e não duvidar no coração, isso significa que existem coisas que são tão absurdas ou tão maiores mesmo do que a nossa potência, ou do que a gente pode calcular, mensurar ou fazer, que a nossa mente até pode duvidar, mas eu não posso duvidar no coração. Isso significa que tem coisas que eu chamo aqui pela fé, que eu não sei como vai vir, e eu acho que as pessoas fazem a ideia de que eu sei tudo, só que não. Mas eu posso até não saber aqui, mas eu não posso duvidar aqui. Qualquer um que disser e não duvidar aqui, vai ser assim. Porque a fé parte daqui. Quem está entendendo alguma coisa sobre fé aqui? Veja, Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quantos creem que Deus pode todas as coisas? É um dos atributos de Deus. Deus é onipotente. Marcos 9,23 diz assim também: ao que lhe respondeu Jesus está dizendo isso: se podes, tudo é possível ao que crê. Eu não sei contar você, mas eu acho importante a gente ouvir sobre fé, porque pensa, gente, perdão, se não há impossíveis para Deus, e tudo é possível ao que crê, aquele que crê está no mesmo patamar de Deus. Você vai precisar de um tempo para processar isso. Eu? Na minha insignificância, no mesmo patamar de Deus? Sim, se você crê na sua palavra, porque não é da sua força. Aí é que está. Percebe que quando a gente fala essas coisas já soa absurdo, porque a gente já começa: meu Deus, como assim? Eu no patamar de Deus? Você não é filho? Tem o mesmo DNA, nasceu de novo. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Mas a gente começa a calcular: como assim? De onde vai vir o dinheiro? Como que eu vou conseguir comprar aquilo? Como que eu vou conseguir acessar isso? A fé, gente, ela troca a posse pelo acesso. Como que faz isso? Você crê com o coração e confessa com a boca. Veja, Romanos 12:3 diz que todos receberam uma medida de fé. Eu não vou abrir esse texto para a gente ganhar tempo aqui. Eu quero até chamar o grupo de louvor para cá. Pode vir, por favor, que eu já estou encerrando mesmo. Falei demais pro meu tamanho já. Eu acho que vocês já estão cheios de fé, em nome de Jesus. Estão querendo mesmo é celebrar, aleluia. Pastor, eu estou pronto, conta comigo, viu? Aleluia. Estou querendo o jogo agora, aleluia. Já matei a incredulidade. Estou ali, o Marcelo falou: toca para mim. Ele está quase vestindo a 10, aleluia. Vocês estão igual os jogadores do São Paulo, querendo jogo. Aleluia. Meu Deus. Nossa, gente, que falta de fé agora. Senti que bateu uma nuvem aqui, um negócio. Ai, ai. Só para quantos corintianos tem aqui? Levanta a mão, só para mim saber assim. Meu Deus do céu, gente. Tá vendo como é que a gente tem que censurar a incredulidade mesmo, cara? Senão não existe o ID, cara. Mas enfim, volta para a palavra, vai. Então, Romanos 12:3, a Bíblia diz assim que todo mundo recebeu uma medida de fé. Tá comigo? Então ninguém pode dizer: pastor, eu não tenho fé. Agora, Mateus no capítulo 17, no verso 20, a Bíblia diz assim, ó: e ele lhes respondeu, Jesus. Aqui o contexto é quando um jovem possesso por um espírito maligno, na verdade ali era um espírito que trazia para ele epilepsia, porque ele se tremia todo, e então se jogava no fogo, na água, e queria matar aquele menino. Lógico, né? O diabo veio para isso, matar, roubar e destruir, né? Então a gente já sabe para que ele veio. Então, quando o pai daquele menino pede para que os discípulos venham a expulsar esse demônio do corpo dele, aí eu vou abrir aqui na Bíblia também. Eles não expulsaram o demônio dele. E aí Jesus ele diz algo no verso 20 de Mateus 17. Olha que interessante. Ele diz assim, ó: e ele lhes respondeu, quando eles perguntaram: por que a gente não pôde expulsá-lo? Por causa da pequenez da vossa fé. Está comigo? Então Jesus está dizendo para eles que eles não puderam expulsar
por causa de uma fé pequena. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão. Fala assim comigo, como um grão. Por que a Bíblia diz como um grão? Porque todos receberam uma medida de fé. E aqui quando Jesus ele diz, como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, é porque assim como um grão, ele precisa ser plantado, e mesmo sendo o menor, vai crescer. A parábola da semente diz que a palavra é a semente de Deus. O problema aqui, sim, era uma fé pequena deles, mas porque não foi desenvolvida. Não é porque receberam uma fé pequena que não podia fazer, mas a fé pequena, não desenvolvida, se torna pequena para o que precisa ser feito. Por isso Jesus disse, se tiverdes fé, quem está entendendo alguma coisa aqui? Se tiverdes fé, aleluia, como um grão, da mesma maneira que um grão. Como que a gente faz com um grão? Pega e planta. E a fé é o que, gente? A gente acabou de aprender, está aqui. A fé é crer com o coração e confessar com a boca. Então, assim como um grão que eu planto e não vejo na hora, mas aquilo vai crescer e vai brotar, a nossa fé é assim, eu falo, a semente foi lançada, Isaías 55, a palavra não volta vazia, ela foi plantada, foi semeada, então logo vai crescer e frutificar. Assim como Jesus quando amaldiçoou a figueira, a Bíblia diz que a raiz imediatamente secou, mas as folhas, Pedro e os discípulos só foram ver no dia seguinte. Então aquilo que eu falei em fé não significa que não está acontecendo só porque eu não estou vendo com os meus olhos naturais. Está comigo? Veja, tem mais coisa aqui nesse texto, boa. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vai ser impossível, desde que eu tenha uma fé o suficiente para mover a minha boca. A fé não move montanhas antes de mover a minha boca. Aleluia. Agora quer outro? Segura aí na cadeira. As pedras, pelo amor de Deus, não taca em mim antes não. Tá bom? Deixa eu explicar isso. Verso 21, leia comigo. Ah, pastor, eu sei por que não puderam expulsar o demônio. É por causa do verso 21. Diz lá o texto, verso 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Aleluia. Está vendo, pastor? É por isso que eles não expulsaram, porque a guerra é espiritual. Então existem demônios que não vão ser expulsos se eu não tiver em oração e jejum. Eu queria saber, como que você vai fazer para expulsar um demônio se você acabou de almoçar e alguém te ligar, vem aqui expulsar um demônio. Aí você vai lá expulsar e o demônio fala, não, eu não vou sair porque você não está em jejum. Ah, então peraí que eu vou abrir um jejum. Senhor, eu abro um jejum agora, pronto, eu vou lá expulso. Quem está comigo? Deixa eu te mostrar algo. Essa passagem desse moço, ela também é contada no livro de Lucas. Agora, entenda algo. A gente já vai ler o livro de Lucas para eu explicar isso. Quantos sabem que todos os demônios foram derrotados na cruz? Quem acredita nisso, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Quantos acham que a obra redentora de Cristo, ela é o suficiente? Que eu não preciso mais acrescentar nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Se o sacrifício de Cristo foi perfeito, assim como as cartas dizem que todos os demônios foram expostos na cruz, até o migrador, o cortador, que dizem lá em Malaquias 3,10, que se eu não dizimar, não vou repreender eles, que isso é mentira. No Velho Testamento poderia até ser, mas porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda, então nós na nova aliança, nós não dizimamos e ofertamos para repreender o migrador e o cortador, porque senão a obra da cruz teria repreendido todos, só esses que não. Quem está entendendo? Então eu não dizimo e oferto por medo do migrador, do cortador, mas eu dizimo e oferto porque agora eu faço isso em amor, com alegria, por uma devoção e não por uma obrigação. Servo tem uma lista de pode e não pode, filho faz por amor. Está comigo? Então se todos os demônios foram derrotados na cruz, veja, Lucas no capítulo 9, vamos lá.
Lucas no capítulo 9 e no verso 1. Aleluia. Antes de ler o verso 1, deixa eu ler para você o verso 37, que conta essa mesma passagem de Mateus 17, 20. Diz assim, ó: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico de que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, e depois de o ter quebrantado, roguei aos teus discípulos, verso 40, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Replicou Jesus, e aqui ele vai citar a mesma frase que ele cita em Mateus 17, 20, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho. Lucas no capítulo 9 e no verso 1, presta atenção aqui, antes de acontecer esse episódio com esse menino, em Lucas no capítulo 9, no verso 1, tendo Jesus convocado os 12, ele chamou os 12 e disse: vem para cá, gente. Tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre alguns demônios. Na Bíblia de quem que está escrito todos aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Aqui está também. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Se Jesus deu, quanto sabe que quando Jesus dá, está dado? Amém? Está comigo? Jesus detém toda a autoridade. E se ele deu a autoridade sobre todos os demônios, você concorda comigo que aquele um que estava no menino também? Então por que não puderam expulsar? Quando Jesus disse assim, essa casta, ele diz, percebe a frase, ele diz, geração incrédula e perversa. E a gente já sabe que perversidade, segundo Hebreus 3, é incredulidade, e isso afasta de Deus. Ele diz, geração incrédula e perversa, até quando vocês vão sofrer? E ele diz, essa casta, não o demônio, mas essa casta, essa palavra significa esse tipo, essa classe, só sai com oração e jejum. Não está falando do demônio, mas está falando da incredulidade. Vou melhorar. Pastor, eu pensei que alguns demônios só saíam se eu tivesse em jejum. Todos os demônios foram derrotados na cruz. Jesus deu toda a autoridade para eles sobre todos os demônios. Então quando Jesus disse, esta casta é esse tipo, essa incredulidade que vocês estão tendo aí, é por isso que vocês estão sofrendo, porque se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a ele, sai em nome de Jesus. É isso que faz, é assim que a fé funciona. E é por isso que alguns crentes não funcionam a fé deles, porque eles não têm ousadia, está incrédulo para dizer com as circunstâncias. Então ela não fala com o monte, mas fala do monte. Pastor, o meu monte é grande, ele tem umas bolas, tem cupim aqui, o meu monte ele funciona assim, de segunda ele está assado. E assim você percebe que muito crente fala do monte, mas não com o monte, fala ergue-te e lança-te no mar. Porque se tiver fé como um grão, sai e planta, sai e planta, sai e planta, sai e planta, o monte vai sair. Você pode ficar de pé, pelo amor de Deus. Aleluia. Estamos censurando a incredulidade hoje. Aleluia. E nenhum monte, nem nada vai ficar diante de nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tem alguém aqui que está com alguma dor no corpo? Em qualquer parte, levanta a mão para a gente saber. Está com dor? Quem aqui tem fé o suficiente para impor as mãos sobre ela? Aleluia. Vai lá então, Brenda, por favor. Vai crer comigo. Pode ir. Aleluia. Pode ir. É a irmã ali. Isso, aleluia. Não tem vergonha não, gente. Pastor, você não vai impor as mãos? Não vou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, imporão as mãos e ficarão curados. A Bíblia não diz que tem que ser o pastor. Quem está comigo? Aleluia. Quando sabe que eles vão desfrutar de saúde plena? Aleluia. Só creia, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela graça do Senhor.
Nós declaramos em nome de Jesus cura divina sobre a vida, Pai, dos teus filhos. A tua palavra diz, Pai, imporão as mãos e ficarão curados, Pai, e nós cremos nisso. O meu trabalho é só impor as mãos, crendo que a obra curativa é o Senhor quem faz. Da mesma maneira que nós podemos dizer, Pai, não existe demônio que possa ir contra a tua palavra. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, na obra redentora de Cristo, que é uma obra completa, plena. Estamos hoje, Pai, em nome de Jesus, na plenitude. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, aleluia. Não há como. Aleluia. Se alegra. Quando sabe que já chegou, que a sua preocupação de amanhã já está feita em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vai ser a melhor semana da nossa vida. Vai ser o melhor tempo. Aleluia. Oh, aleluia. Olha, presta atenção. Vai de leve aí. Vai de leve aí para eles não cair, Bel. Olha só. Deus, ele prometeu a terra prometida, não prometeu? Eu não tenho tempo de falar não, você pode conferir essa história lá em Êxodo, no capítulo 3. Que diz que Deus prometeu a terra prometida. Ele diz também em Deuteronômio, nós vemos várias passagens onde a terra prometida, uma terra de abundância, terra que mana leite e mel. Olha só que coisa boa. Você abre a torneira e sai leite e mel. Eu nunca vi um lugar desse. Aleluia. Mas é assim, né? O que acontece? Eles venceram várias guerras, várias coisas. Quando chegaram, gente, as portas de entrar na terra prometida tinha que passar por Jericó. Tá comigo? Quem lembra dessa passagem aqui? Aí sabe o que aconteceu? Lá em Números, no capítulo 32, conta a história que tinha uma turma que era criador de gado. Tinha fazendeiro rico lá. Aleluia, ó. Fazendeiro rico. Quando eles derrotaram uma turma lá, eles viram que aquela cidade, aquele campo, era bom para criar gado. E aí eles chegaram até os líderes e falaram assim: olha, os teus servos são criadores de gado, e nós temos muito gado, e essa terra é boa para criar gado. Faz o seguinte, não faz a gente passar o Jordão não, deixa a gente ficar aqui que tá bom. Gente, deixa eu te dizer, se Deus tá a fim de te dar a terra prometida, por que você vai se contentar com o bom? Por que você está achando que até aqui onde a gente chegou já está bom, quando Deus está querendo dar a terra prometida? E às vezes alguns estão vivendo algumas coisas, eu vou falar, não, para mim aqui está bom. Deixa eu te dizer, existe a boa, existe a agradável em Romanos 12:2, mas tem uma também que é perfeita, aleluia. E se você está contente com a boa, só porque a terra parece boa, ainda existe a terra prometida, onde mana leite e mel. Diz que você vai colher até onde você não plantou, que você vai desfrutar de casas que você nem edificou, que vai chegar coisas para a sua vida que você nem pensou. E Efésios 3:20 vai se tornar uma verdade para nós. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, só porque eu decidi crer na palavra. Oh, aleluia, pelo amor de Deus, aleluia. Eu vou correr hoje, cara. Aleluia, vamos. Acho que tá bom, né, Bel? Agora nós estamos crendo bem muito mesmo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Quantos estão crendo aqui? Aleluia. Deixa sair pela sua boca o que você está crendo, gente. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu entendo às vezes quando vem dance, e meu corpo é duro, gente, também, viu? Às vezes parece um moirão de cerca, assim, né? Dance. Mas eu entendo também pela palavra que se eu recebi, eu tenho que me alegrar mesmo. Sabe por quê, gente? Todas as vezes que a gente se alegra, quando a gente recebe alguma coisa, move o nosso corpo. A prova de que a gente recebeu mesmo de fato, e aquilo é uma verdade, é porque move o nosso corpo. Todo mundo que recebe uma notícia se alegra e de alguma maneira expressa. É impossível a gente
crê que recebeu essa palavra se não existe expressão corporal, eu digo. Por isso eu aprendi na palavra da fé que às vezes eu preciso crer para pelo menos mexer o pezinho. Pode falar de novo essa parte? Dance, dance, dance. Ó, pelo menos um pé, vai. Mexe pelo menos o pezinho, gente, pelo amor de Deus. Aí vai subindo, né? Agora é o joelho. Aqui não vai. Aí passa reto, não tem problema, vai o ombro. Ó. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Pensa. Oh, aleluia. Aleluia. Não era. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Nunca mais eu estarei só. Aleluia. Aleluia. Eu vou tocar. Livre sou. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Assim, gente. Não sei tocar nada. Mas quem vê as fotos no Instagram não sabe. Então, aleluia. Deixa eles pensar e vai olhar e falar, rapaz, aquele está crendo, entendeu? É assim que a gente tem que mostrar para o diabo. Você pode estar destruído por dentro e não sabendo como, mas ele vai olhar, rapaz, ele sabe tocar. Ele sabe tocar, aleluia. E a gente sabe mesmo, tocar o coração de Deus com a nossa fé. Porque se tem uma coisa que deixa Deus surpresa é a fé. Tá comigo? Senta só um pouquinho, a gente vai dar alguns recados para que a gente possa ir para casa. Quais os recados? Bom. Aleluia. Deus é bom, aleluia, né? Desfrute de uma semana abençoada. A gente está de volta quinta-feira. Culto de quinta-feira não é café com leite. Você é nosso convidado, tá bom? Às 8 da noite. Depois, no próximo final de semana, a gente está de volta. Às 9 da manhã, sempre todo mundo aqui está super convidado para estar lá com a gente no Fortalecendo a Visão em Guaratinguetá. Depois a gente está de volta às 18 horas aqui em Moreira César, no nosso culto da família. E em especial a gente tem também, no mês que vem, uma reunião, 6 de setembro, cai num sábado. A gente vai confirmar o horário com todo mundo que trabalha nos departamentos aqui na igreja. Seja mídia, departamento infantil, diaconato, louvor, enfim. Pastor, eu não faço parte de nada ainda, limpeza. Eu posso vir? Deve, em nome de Jesus. Venha participar com a gente dessa reunião. Eu sei que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. A gente vai tratar também no mês 10. É o mês 10, a festa? 10, pronto. Mês 10 também a gente alugou de novo, né, uma chácara lá em Roseira para que a gente faça a festa das crianças. E toda a família vai estar convidada a participar. Só que a gente vai ter que se organizar aí. Começando dando os nomes, essas coisas, mas mais pra frente a gente vai falando mais a respeito, tá bom? Só crie expectativa, porque nesse dia, se eu não me engano, vai ser dia 11. Vai ser dia 11 e olha, eu tô sabendo que o sol vai estar estralando naquele dia, em nome de Jesus, viu? Como que você tá sabendo? Porque eu já tô falando desde já, em nome de Jesus, amém? O sol vai estar estralando, então leva, aleluia, o protetor solar, um bonezinho, uma bombeta, um cap, sei lá, leva o que você quiser, eu sei que vai ser uma bênção, em nome de Jesus, amém? Então desfrute de uma semana. É aniversariante, posso esquecer, misericórdia, meu Deus, cara.
A Fátima Bernardes fez aniversário, vai fazer, né? Vem pra cá. Vem, quem fez aniversário essa semana? Lavínia. Tem aniversário de casamento também? Aí, ó, aleluia. Sempre tem, gente, sempre tem, aleluia. Fica aqui, por favor. Você pode estender suas mãos para cá? A Cris, eita, aí ó, a Luciana. Eita, glória. O Paulo falou que se espremer sai mais um. Tem o Gustavo também. Vem também, varão, já aproveita. Corre, em nome de Jesus, vem na carreira. Aleluia. Agora, gente, olha só. Se você sentir no seu coração, não endureça o seu coração. Pode dar uma oferta para eles, que eles são humildes, estão recebendo também, tá bom? Gente boa, pessoal aqui, viu? Gente boa, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por graça, favor. A operação, Pai, do Teu Espírito com maior força, Pai, na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. E eles sendo, nessa nova etapa, surpreendidos pela bondade de Deus, em nome de Jesus. E um acréscimo do céu, em nome de Jesus, chegando para eles. E os céus e a terra favorecendo, cooperando, para que tudo venha funcionar bem, eles venham correr sua carreira, desfrutar de longos dias sobre a terra, e em nome de Jesus eu falo, e mais uma vez eu repito, nessa temporada serão surpreendidos pela boa e poderosa mão do Senhor, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, você pode aplaudir a vida desses abençoadíssimos. Ó, tá chique. Sejam abençoados na prática da palavra. Não vá embora sem cumprimentar pelo menos 500 pessoas. Se quiser tirar uma foto ali, ó, passa ali, tira uma foto no painel da Europa, crendo que você vai passear na Europa também um dia, em nome de Jesus. Marca lá nas suas mídias sociais, em nome de Jesus, amém? Beijo no coração, gente.